Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da Alpargatas dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco nosso CEO, Liel Miranda, e André Natal, nosso CFO. Essa videoconferência está sendo gravada, traduzida simultaneamente para o inglês. O Q&A será feito da seguinte forma: após o término da apresentação inicial, pedimos àqueles que desejarem fazer perguntas, levantem a mão na barra de ferramentas do Zoom e aguardem com o microfone fechado até o nosso direcionamento para que prossigam com a pergunta. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças, premissas da diretoria, com base em informações que estão atualmente disponíveis. Gostaria de passar a palavra ao Liel, nosso CEO, que iniciará a videoconferência. Liel, por favor, pode prosseguir. Bom dia, muito prazer estar aqui com vocês. Agradeço a presença de todos, todas. Nossa resultado do primeiro trimestre, eu acho que é bom que a gente comece falando sobre o, mais um passo naquele processo de turnaround que começou no ano passado, onde a gente já começa a ver resultados positivos nas várias dimensões, tanto financeiras quanto operacionais. Acho que uma outra coisa importante é que a gente demonstra que a estratégia que foi adotada de foco do ponto de vista de portfólio, foco do ponto de vista de canais e de mercados onde a gente atua, combinada com uma disciplina na alocação dos recursos e de execução, está funcionando e está trazendo os resultados que a gente espera e possivelmente agora a gente vai dar continuidade nessa jornada ao longo de 2024. Quando a gente olha o que a gente se propôs a fazer já em 2023 e que a gente continua fazendo, em relação à geração de caixa, nesse trimestre nós tivemos um resultado positivo de 260 milhões. O time vai depois detalhar as questões específicas dessa geração de caixa, que foi o foco da primeiro degrau da construção desse turnaround. Em relação à competitividade no Brasil, a gente vê alguns resultados positivos. O primeiro é que a gente dá continuidade na otimização do nosso portfólio. Então, um foco ainda maior nos produtos onde a gente tem maior competitividade. Além disso, a gente já começa a ver uma melhoria na nossa participação de mercado, muito recentemente, nos períodos mais recentes, mas já demonstra que a nossa competitividade no Brasil já está aumentando. E com tudo isso, a gente melhora a alavancagem operacional da companhia, com melhores resultados em todas as dimensões. Em relação à fase ou à parte de crescimento sustentável, a gente já também vê alguns sinais com pelo internacional, com a redefinição dos papéis e responsabilidades, onde a gente deixou muito claro a responsabilidade do Brasil, do time do Brasil em relação ao mercado brasileiro, o time da Europa no mercado da Europa, e colocou os demais mercados sobre a responsabilidade de uma outra business unit que está agora levando a nossa estratégia para os mercados onde nós somos relevantes. A Havaianas está presente em muitos mercados no mundo, mas tem aproximadamente 15 mercados onde a gente precisa focar, porque aí nós temos a oportunidade de acelerar o nosso crescimento. Então, acho que o primeiro trimestre é mais um passo importante e a gente vai dar continuidade a partir de agora nessa estratégia que já foi definida e já está mostrando alguns resultados. Queria passar a palavra para o André, que vai entrar nos resultados financeiros do primeiro trimestre. Bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui dividindo mais um resultado numa sequência que, como o Léo bem colocou no primeiro slide, aqui é uma jornada e essa jornada continua. E acho que talvez esse slide que está na tela agora, ele seja talvez uma ótima demonstração de que as primeiras fases dessa jornada elas não se encerram, elas são um esforço permanente daqui para frente, elas não serão uma primeira etapa que será abandonada na sequência em prol de outros focos. A gente vai continuar mantendo a disciplina na companhia em relação ao caixa, à boa alocação de capital, à boa gestão dos recursos da companhia. Então, nesse slide, a gente consegue enfatizar aqui nesse primeiro gráfico à esquerda
mais um trimestre sequencialmente de liberação de capital de giro. A gente sabe que isso foi uma parte da dor do consumo de caixa do passado e já aí perfazendo 4 trimestres consecutivos de liberação de caixa sequencialmente, e uma liberação, quer dizer, no trimestre de 112 milhões de reais, mas acumulada em 12 meses, em torno de 530 milhões de reais. Então, uma liberação que foi muito importante, boa parte dela, como vocês conhecem, já a história e acompanharam ao longo dos trimestres, boa parte dela veio das reduções de inventário, tanto de produto acabado quanto matéria-prima, mas também veio da gestão das demais contas de capital de giro, né? Contas a receber, contas a pagar, etc. Então tem uma liberação importante e ela foi crucial. Esses 530 milhões foram cruciais para a nossa jornada até aqui, no esforço de conter a rampa de alavancagem que a companhia se encontrava. Quando a gente olha o gráfico azul à direita, a gente vê também o mesmo efeito nos níveis de CAPEX. Quando a gente compara com um ano anterior, né? No ano anterior a gente começou o primeiro TRI é, investindo 114 milhões de reais. A gente fez um investimento agora que é significativamente menor, né? Quase 100 milhões menor do que a gente fez naquela altura. E isso foi um movimento, um processo que precisou ser muito ágil aí ao longo de 2023, sobretudo, né? Na priorização daquilo que era efetivamente essencial para a companhia e o que a gente podia efetivamente parar ou fasear para que a gente não tivesse aquela queima de caixa tão acentuada, né? Quando a gente compara com o orçamento, quer dizer, esse nível de 15 milhões, eu já antecipo que ele não é o nível que a gente entende recorrente. A gente acabou de aprovar na última Assembleia um budget para o ano, que ele pressupõe um retorno de parte dos investimentos, mas ainda assim, acho que foi importante para a companhia, isso aqui tem mais a ver com phasing, né? Mas eu acho que foi importante para a companhia esse momento de frear e desacelerar o CAPEX, e então poder fazer essas repriorizações, essas escolhas de onde, de fato, o recurso da companhia estaria melhor alocado para efetivamente implementar nossas estratégias e fortalecer o negócio no longo prazo. Então, esse é um importante freio de arrumação que acho que ajudou muito também a história até aqui. Quando a gente olha o gráfico verde à esquerda, a gente vê ali que a gente conseguiu manter a disciplina também do lado de despesas, né? A gente fez um freio importante, naquela altura um freio lá do segundo para o terceiro tri, um freio importante de despesas, mas um freio ainda menos granular, portanto ainda olhando para as coisas mais aparentes e também algumas coisas que a gente entendia não recorrentes, e a gente já enfatizou isso naquela altura aqui com vocês, que parte disso não seria recorrente, porque a gente fez uma parte, era um congelamento de algumas coisas, mas precisariam em algum momento voltar, mas que nesse período aqui, ao longo do final do ano, início desse ano, a gente estaria terminando um aprofundamento, então, dessas oportunidades, para então conseguir repor ou contrapor essas coisas que podiam não ser recorrentes, e o efeito que tem aqui, apesar de outras despesas que voltam, né, mas a gente consegue manter um nível de redução que a gente já tinha conseguido de uma maneira, diria, mais precisa agora, mais granular, portanto, com mais cara de recorrente. A gente, quando olha aqui, então, o gráfico abaixo à direita, esse é o resultado disso tudo que eu falei até agora. Quer dizer, a gente, de fato, nesse trimestre mostra uma desaceleração, uma reversão do processo de alavancagem da companhia, um processo que nos incomodava, porque ele vinha, né, chegando perto das nossas cláusulas de covenants. Então, foi muito importante fazer todos os 3 ajustes anteriores que a gente mostrou, para que a gente conseguisse, então, esse resultado, um resultado bastante significativo, contundente. Eu acho que ele traz a companhia para um nível de alavancagem absolutamente confortável, né? Comparável com qualquer companhia super saudável. E vale lembrar que nesse gráfico amarelo a gente tem ali ainda a contaminação do EBITDA por conta dos write-offs de produtos, de matérias-primas. Então, que não tem efetivamente uma ligação com a capacidade de geração de caixa atual da companhia. São efeitos contábeis, né? Não teve nenhum efeito caixa disso agora, mas são efeitos contábeis de decisões antigas de coleções, de produção, etc., que, como vocês sabem, sobraram nos nossos estoques e parte disso virou
write-off ao longo do ano passado e desse TRI. Então, quando a gente limpa por esse efeito, o gráfico azul mostra a gente ainda num nível de alavancagem ainda mais saudável, né? Mais tranquilo, em torno de 0,7 vezes EBITDA. Então, eu acho que esse ajuste aqui mostra que aquela primeira onda que o Léo comentou, ela não só não parou, como ela até se acentuou e se aprofundou nesse trimestre, e isso é uma tônica daqui para frente. A gente vai continuar tendo muita atenção a essa disciplina aqui no uso do capital. No próximo slide, então, a gente vê os impactos disso na geração total de caixa. Ele já comentou o número agregado do TRI, mas eu acho que ter a perspectiva do filme aqui é importante, a gente recordar para trás como era o processo, né, de queima de caixa da companhia, que foi onde se acumulou todo aquele nível de alavancagem, mas desde maio passado a gente vem gerando caixa é, consistentemente e mais 260 agora, o acumulado desde então foi de 765 milhões de reais. Eu acho que é uma reversão muito importante e agora cria para a gente a possibilidade de ter a tranquilidade, né, de tocar as outras agendas e de financiar o crescimento da companhia ou a recuperação de escala da companhia daqui para frente. Então, nesse slide aqui, eu gostaria de retomar a sequência, né, do ciclo de negócio. A gente vem mostrando isso, que nos parece uma forma didática de entender o todo, do trimestre. E aí, numa comparação anual, a gente vê, primeiramente, no quadradinho à direita, a retomada do nosso sellout. Então, o nosso sellout volta a crescer, o que para a gente é um processo muito importante, obviamente, para a retomada de escala da companhia. A gente ainda tem, versus o ano anterior, uma escala total, né, pequena, menor, mas a gente, né, no Brasil consegue crescer sellout 1%, e isso, obviamente, tem gerado ali quer dizer, quando a gente olha para o sell-in, que foi 12%, é uma recuperação em relação ao ano passado, mas eu acho muito importante enfatizar nesse momento que essa, essa, esse crescimento maior do sell-in em relação ao que cresceu o nosso sell-out, ele não está relacionado a uma empurrada de estoque na cadeia. Na verdade, esses números serem diferentes tem muito mais a ver com a base de comparação do ano anterior do que com o nível de sell-in e de sell-out absolutos do período corrente. Então, na verdade, para que haja uma reconexão entre sell-in e sell-out, era de fato de se esperar já que o sell-in crescesse mais do que o sell-out para que eles agora tivessem equiparados. Eu vou mostrar isso de forma mais clara no próximo slide, mas é importante a gente notar que o sell-in e o sell-out andam muito mais bem conectados agora, e isso é o que leva aquela curva verde embaixo a ser mais equilibrada, ou seja, houve um processo grande de desestocagem, como o gráfico mostra de forma muito clara. Esse processo agora ele tende para uma normalidade, então sempre vai haver alguma ligeira desconexão de sell-in e sell-out, até porque o sell-out é uma estimativa, não é um número completamente preciso, a gente não tem leitura de 100%, né, da demanda, mas dentro das estimativas que a gente tem, esses números parecem hoje muito mais bem conectados, e isso a gente, hoje, como princípio de negócio, toma muito cuidado para que não haja, de novo, uma desconexão entre essas duas variáveis, né, do sell-in e do sell-out. Olhando para a parte azul, a gente agora tem uma produção que é 7% menor que um ano antes. Vale lembrar que ao longo do ano passado, a gente chegou a ter esse número perto de menos 30%, então, no Vale. Então, isso mostra que a gente já retoma os níveis de produção para um patamar diferente de parte do ano passado. Ele ainda é ligeiramente inferior ao ano passado, mas ele agora permite a gente ter, a partir do fato de que a gente já drenou bastante do nosso estoque de produto acabado, a gente consegue ter uma melhor conexão também dessas duas peças, né? Daquilo que a gente espera vender com aquilo que a gente planeja produzir e comprar de matéria-prima. O projeto que a gente fez aqui, que a gente chamou de Rewire, para justamente através de um melhor planejamento, melhor concatenação dessas partes, a gente conseguir fazer essas variáveis estarem mais equilibradas entre si e evitar as desconexões que geram muito mais estoque ou drenos muito grandes do estoque repentinos. Então, isso hoje, quando a gente vê o gráfico abaixo, dá para perceber que a gente fez as reduções de inventário de produtos acabados e que agora esse inventário ele é muito mais bem comportado, e é assim que a gente deveria ser. Daqui para frente, obviamente, tem questões sazonais, porque tem
virada de coleção, tem questões de pico sazonal de demanda, então não quer dizer que o estoque deva ficar em termos absolutos parado, mas quer dizer que ele não deveria fazer grandes acumulações injustificadas, né? E mesma coisa quando a gente olha para a parte amarela, acho que vale notar que a gente está ainda com uma compra ligeiramente menor do que um ano anterior, mas quando a gente olha o processo de desestocagem que a gente teve que fazer aqui ao longo do ano passado, dá para notar que ele chegou muito perto de estar completamente ajustado, ou já está ajustado. Então, no nosso entendimento, esse processo vale ver no gráfico amarelo que a gente levou um ano fazendo essa desestocagem, né, para sair, para chegar num patamar que a gente entende normalizado, e agora esse gráfico a gente já entende que está dentro da banda hoje, na compra de matéria-prima, está dentro da nossa banda razoável, da nossa banda perseguida de estoque, então a gente deveria, a partir de agora, manter dentro dessa banda. Em termos de quantidade, obviamente tem todas as variações de preço na ponta, mas a gente, em termos de volume de matéria-prima, a gente está confortável com o que a gente tem. Então, nesse gráfico, justamente, a gente voltou um pouco a história para trás, só para relembrar o que havia acontecido, que gerou toda a estocagem na cadeia. Então, quando a gente olha o sell-in nas barras amarelas e o sell-out nas azuis, a gente vê lá em 2021, no segundo semestre, a gente fez um sell-in muito maior do que sell-out, e isso acumulou um estoque bastante significativo na cadeia já ali. O primeiro semestre de 22 foi mais equilibrado e o segundo semestre de 22, novamente, esse processo aconteceu. Então, no acumulado aí desse período aí de um ano e meio, a gente fez uma acumulação de estoque na cadeia que, obviamente, ela em algum momento ia cobrar seu preço e ela cobrou esse preço ao longo de 2023, sobretudo. Então, vocês lembram que nos dois primeiros trimestres de 23 a gente fez uma desestocagem muito grande. Então, aí a gente vê a barra amarela invertida, né, menor que a azul. Desculpa. E a partir do segundo semestre, a gente já vê esses números mais bem conectados, né? E isso, de fato, se confirma de novo agora no primeiro tri, né? As duas barras são mais parecidas, né? Ali tem sempre alguma flutuação, mas elas são mais parecidas. A gente vai, com todo o cuidado do mundo, evitar grandes desconexões, né? É, então, isso, quando a gente olha o efeito de base, né, nesse grafiquinho à direita aqui, a gente consegue ver por que que o sell-in cresce mais, porque a base do ano passado é baixa, justamente porque é quando a gente estava desestocando a cadeia e vendendo menos sell-in, mas o sell-out e o sell-in estão completamente reconectados agora. E isso é muito importante para a gente manter a cadeia também com estoque saudável e a gente não perder as alavancas que a gente tem para gerir o negócio, né? Quando se acumula muito estoque, a gente vai perdendo parte das alavancas. Bom, no seguinte, então, a gente vem para as evoluções das margens brutas e EBITDA no Brasil. E isso também, como a gente já havia começado a ver esse efeito no quarto trimestre, agora no primeiro também, ele é bastante contundente. A gente tem uma expansão de margem bruta importante em relação aos primeiros trimestres de 23 e 22, e a gente chega perto aqui daquele primeiro trimestre de 2021. Na parte de baixo, né, no gráfico amarelo, a gente tem esse mesmo número somente ajustado por write-offs, e aí a gente ajustou toda a série histórica. Vale perceber que a gente está fazendo uma margem de 43%, né? E nesse trimestre a gente teve, a gente ajustou aqui somente o write-off, mas vale só lembrar que a gente teve uma provisão importante relacionada a questões trabalhistas, que estão ligadas, obviamente, a todas as reduções que a gente precisou fazer no ano passado, né, em relação à nossa mão de obra direta. E se a gente excluísse, né, normalizasse só por esse efeito, esse 43 viraria 45, mais ou menos. Então, só para dar um pouco de cor do que ainda tem aqui de efeitos que nos parecem não recorrentes, né, obviamente são, então, a gente, com isso, conseguiria dizer o seguinte: a gente, no fundo, já chegou num patamar de margem parecido ou até talvez ligeiramente superior àquele de 21, e valendo ainda fazer o ponto de que isso a gente fez com um volume razoavelmente menor do que aquele do primeiro TRI de 21, né? A gente ainda tem, na comparação com aquele período, a gente tem 3 milhões de pares a menos, mais ou menos, um pouco mais de 3 milhões. Então, mesmo com uma escala menor de operação, a gente tem
uma expansão já de margem bastante interessante e está num nível mais comparável com os nossos recordes históricos. Se a gente for mais para trás ainda, lá para 2019, a gente também fazia níveis parecidos, então daria para dizer que a gente chegou num nível bastante já competitivo em relação ao que já fizemos no passado, né? De novo, isso é um esforço contínuo, a gente vai continuar perseguindo ganhos de produtividade, etc., mas a gente vê aqui já uma grande recuperação aqui dessas variáveis. A mesma coisa acontece nas margens EBITDA, né? A gente tem aqui já uma expansão importante, sequencial, e também volta ali a níveis de 2022, né? E, de novo, aqui está ainda contaminado pela mesma questão das provisões trabalhistas, então no limite, esse 16 aqui seria perto de 18, portanto, comparável ali ao primeiro TRI de 2022. No próximo slide, a gente então traz a questão internacional. E aí, coerente com a narrativa que a gente trouxe para vocês aí no último trimestre do ano passado, né? O que a gente tentou esclarecer naquela altura era duas coisas importantes. Uma é que a recuperação do mercado internacional ela tem um lagging de tempo um pouco mais longo, né? Um pouco maior daquele que a gente vê no Brasil. A gente via primeiro o Brasil, obviamente, como uma prioridade de recuperação, pelo tamanho, pela relevância para o negócio, obviamente, mas também uma facilidade, não facilidade, mas uma, uma capacidade nossa porque a gente vende o tempo inteiro no Brasil, o ano inteiro, não tem uma sazonalidade tão forte, tão forte, não tem uma temporada que acaba no meio do ano, etc. A gente consegue já ir fazendo as ações e já ir vendo os efeitos dessas ações é, ao longo do tempo. Enquanto que nos mercados internacionais a gente funciona em boa parte deles por pre-order, a gente tem uma série de efeitos que seja o que for que a gente vai fazendo ao longo desse período agora, né, no curto prazo, esses efeitos eles são menores do que a gente espera ver mais para frente. Então, o que a gente falou é uma jornada um pouco mais longa, mas ela é absolutamente possível e, né, dado o poder da marca, dado o footprint que a gente já tem lá fora. Ah, mas a outra mensagem que a gente também deu no quarto trimestre passado era de que aquele trimestre não era uma boa referência de rentabilidade do negócio, né? A gente tinha feito 2 trimestres sequencialmente muito difíceis, né? Como a gente vê aqui no gráfico do EBITDA, a gente chegou a fazer menos 50 milhões, 51 milhões no terceiro TRI, menos 100 milhões no quarto TRI. Eu acho que isso talvez tenha trazido uma percepção de um risco bastante maior e a gente, naquela altura, tentou fazer o ponto para o mercado de que a gente não entendia aquilo como um nível recorrente do nosso negócio, né? Obviamente que com a ressalva de que a gente não vai chegar onde quer muito rápido, mas a gente também não entende que está naquele lugar que podia aparecer naquele quarto tri. Então, eu acho que tem um movimento importante de um de-risking aqui da área internacional, mas, de novo, ainda com muito dever de casa para a gente fazer, com muita oportunidade. A gente fez um estudo muito profundo, região a região, e a gente tem planos claros dentro da companhia, mas eles vão tomar um tempo aqui para a gente executar. Nesse gráfico à direita, a gente meramente faz essa comparação direta, tão simples quanto o volume em milhões de pares no mercado internacional no eixo horizontal, no eixo vertical, o nosso EBITDA em R$ 1.000. E essa comparação mostra que, de fato, as duas bolinhas ali à esquerda, abaixo, são as bolinhas do terceiro e do quarto tri do ano passado. Então, realmente, a gente parecia estar ali num lugar muito mais difícil. A gente olha o primeiro tri agora, a gente está ali um pouco mais comparável com outros momentos, ligeiramente pior do que o primeiro tri do ano passado, em termos de volume, de compressão de escala, tem todos esses efeitos, mas a gente vê uma perspectiva importante da gente ir no tempo recuperando patamares que a gente já teve e até melhores do que isso no mais longo prazo. Eu vou passar agora para o Rafa para ele seguir aqui com mais detalhes de cada região e do PNL. Obrigado, André. Então, começando aqui pelo volume e receita da nossa operação no Brasil, né, tivemos um crescimento de 12% de volume, como o André já comentou, 14% de receita, então, né, um aumento de 2% na receita por par. É importante ressaltar a nossa, né, estabilização do sellout. Olhando aqui a quebra do sellout por canal, né, a gente teve um sellout mais positivo no alimentar e no nosso D2C, é, especificamente o alimentar com crescimento de 3,6% ano contra ano. Então, aqui uma retomada, né, da nossa competitividade importante no canal que é mais relevante para a gente na nossa Operação Brasil.
Passando para o internacional, é, a gente traz aqui a quebra por regiões, né? Então, no consolidado no internacional, a gente teve uma queda de 10% de volume, uma queda de 14% de receita. É, essa queda de volume puxada, né, para os Estados Unidos e EMEA, e distribuidores também com uma queda de 4%. É importante ressaltar que nossa operação mais relevante, né, na Europa, a gente já está com a estrutura logística mais ajustada, né? Esse foi um tema muito importante durante o ano passado, que nos trouxe perda de volume e um grande custo de distribuição muito relevante durante a temporada do ano passado. Esse ano a gente já está com essa estrutura funcionando bem melhor. A gente conseguiu entrar aí no início da alta temporada, entregando os volumes que a gente esperava para os nossos clientes, e à medida que a gente consegue abastecer as prateleiras dos clientes desde o início da alta temporada, a gente espera que tenha uma sessão de reposição, né, na parte posterior da alta temporada mais relevante, para que a gente consiga avançar tanto no sell-out como no sell-in nessa região que é muito importante para a gente. Nos mercados distribuidores, a gente ainda, né, continua num processo de normalização dos níveis de estoques, né, dos distribuidores, mas já numa fase bastante avançada, né? Então, vocês lembram, no trimestre passado, teve uma queda muito relevante no sell-in dos mercados distribuidores, justificada por essa normalização de estoques neles, e nesse trimestre agora uma queda já menor, e a gente avançando bem nesse processo. Nos Estados Unidos a gente teve uma queda de volume, principalmente no nosso B2B e principalmente no canal off-price. A gente iniciou, né, o ano com menores estoques lá, e por isso também demos menores descontos. Isso afetou tanto o volume aí como receita. Passando para o próximo slide, entrando no nosso lucro bruto, a gente teve um crescimento de 11% no consolidado, com um crescimento de 31% no Brasil, né, e uma queda ainda no internacional. Importante ressaltar aqui, como o André já comentou, um avanço importante de margem bruta no Brasil, 5 pontos percentuais. E se a gente ajusta, né, o nosso tanto os custos de write-offs, tanto o custo adicional das contingências trabalhistas, a gente adicionaria 4 pontos percentuais nessa margem bruta do Brasil. No internacional, aí, praticamente estável, um pequeno avanço que vem principalmente da redução de custos de armazenagem na Europa, como eu comentei, nossa operação logística lá muito melhor, e também da redução de custos nos mercados distribuidores, que acabam seguindo muito melhor, ou com muito mais alinhadas à nossa redução de custos para o Brasil, dado que são mercados que a gente atende na exportação direta do Brasil para os nossos distribuidores. Importante ressaltar nessa redução de custo por par, né, a gente teve um benefício muito grande de redução de custo de mão de obra, né? Então, nossa produtividade de mão de obra aumentou muito. O custo de mão de obra por par caiu 17% nesse trimestre, né, na variação contra o primeiro trimestre de 23, e também uma redução sequencial aí no custo de matéria-prima por par. Passando para as despesas, então a gente teve despesas, o SG&A consolidado praticamente flat no ano contra ano, com benefícios relevantes, como o André já comentou, dos pacotes OBZ, com 13% de queda comparado com o primeiro trimestre do ano passado, e também despesas de distribuição, 9% de queda na despesa de distribuição comparados ao primeiro tri do ano passado. Se a gente fizer essa conta por par, dado o aumento de volume que a gente teve, 15% de redução de despesa de distribuição por par, aqui, obviamente, refletindo os avanços que a gente tem, né, na nossa operação logística e otimização dos custos de frete, custos logísticos de maneira geral. Por outro lado, a gente tem impactos, né, do lado negativo de provisão de bônus, que a gente está provisionando já o bônus relacionados ao resultado do ano corrente, e também despesas variáveis, né, relacionadas ao aumento de volume. Aqui tem despesas de comissões, royalties, etc., que estão muito alinhadas ao crescimento de volume que a gente teve no Brasil. A gente teve uma redução de despesas com marketing de 8% na variação com o primeiro trimestre de 2023, mas essas despesas com marketing ainda foram 21%, 28% maior do que o primeiro TRI de 22 e primeiro TRI de 21. E aqui a gente volta a lembrar que, né, o plano da companhia, né, no médio e longo prazo, é voltar a investir em marketing. Então, é voltar a investir mais na marca, principalmente nos mercados prioritários, e parte desses savings que a gente vem conseguindo gerar com a redução de despesas dos pacotes de OBZ
a gente quer reinvestir na marca e é isso que a gente vai ver no médio e longo prazo. Então, né, a gente parte dos 107 milhões aqui do EBITDA normalizado de Havaianas, né, total. A gente tem 3 milhões adicionais das outras operações, chegando a 110 milhões, né, de EBITDA normalizado. Tivemos itens extraordinários aqui, principalmente nesse trimestre relacionados à simplificação que a gente vai fazendo nas operações, né, e os custos relacionados a ela, de 10 milhões e chegando no EBITDA societário de 100 milhões de reais. Entrando no capital de giro, né, como o André comentou, né, nos slides anteriores, uma liberação de caixa muito importante vindo de capital de giro. Então, de novo, na linha de estoques, tivemos uma redução de 30 milhões de reais, né, em relação ao quarto TRI, e principalmente na comparação, né, com o primeiro TRI de 23, aqui uma redução de 34 dias no prazo médio de estoque. Se a gente olhar apenas para produto acabado, uma redução de 11 dias no prazo médio de estoque comparado com o primeiro TRI de 2023. Nesse trimestre, né, e essa aqui é uma novidade em relação aos outros, o maior contribuidor para essa liberação de caixa no capital de giro foi a redução do contas a receber, uma liberação aqui de 120 milhões praticamente de contas a receber, o que significa uma redução de 8 dias no prazo médio de receita líquida. Aqui, ó, isso reflete uma disciplina muito maior nossa, né, na gestão de prazos com clientes, é, e uma melhoria também nos nossos processos de aprovação de prazo com os clientes. Então, obviamente, essa geração de caixa, né, a gente não espera que continue acontecendo, mas o prazo médio que a gente chegou já está em níveis muito mais alinhados com o histórico da companhia, né? E o prazo médio, sim, ele é recorrente, a gente espera manter esses níveis daqui em diante. Do ponto de vista de fornecedores, a gente teve uma redução na linha de fornecedores de 38 milhões. Isso aqui ainda reflete na redução de compra de matéria-prima, principalmente. Como o André comentou, a gente teve uma queda de 13% ano contra ano, né, no volume de compra de matéria-prima e uma queda de 28% no valor, né, que obviamente essa diferença entre o 13 e o 28 reflete a redução de custo que a gente teve ao longo desses 12 meses. E à medida que a gente está normalizando a nossa produção e a compra de matéria-prima, a gente espera, né, a linha de fornecedores e o prazo médio de fornecedores voltando a níveis mais normalizados, né, de acordo com o histórico da companhia. Passando para a nossa dívida líquida, a gente, né, teve uma variação de 260 milhões, né, então de redução de dívida líquida dentro desse trimestre, 280 milhões referentes ao fluxo de caixa operacional e CAPEX, né, então 280 milhões de EBITDA mais capital de giro e 15 milhões, como o André comentou, de investimento, e aí 21 milhões referentes ao fluxo não operacional. Passando para a Rothy's, tivemos um trimestre em linha com o que era esperado, um crescimento de 10% de receita, um EBITDA levemente negativo, mas já se aproximando muito do break-even. Importante lembrar que o primeiro trimestre é um trimestre de sazonalidade baixa, né? É o menos relevante do ponto de vista de sazonalidade top line para a Rothy's. E isso significa que essa proximidade do break-even nesse trimestre de sazonalidade baixa nos dá uma perspectiva mais positiva para o restante do ano do ponto de vista de EBITDA e bottom line. A empresa continua apresentando avanços importantes do ponto de vista de margem bruta, né, traduzindo ganho de eficiência industrial, redução de frete da China e Estados Unidos e também menor custo no shipping last mile dentro do próprio Estados Unidos, e também uma otimização importante de despesa, tanto no custo de aquisição de clientes, no marketing, como nas outras despesas, uma otimização bem importante. Interessante também notar uma retomada de crescimento nas lojas físicas, com same-store sales crescendo 12% ano contra ano e lançamentos de produtos que performaram muito bem nesse início de ano, né, o que traz uma perspectiva positiva para o restante do ano. Vamos passar agora para o nosso Q&A. A gente vai seguir a ordem das pessoas aqui que levantaram a mão. Primeira pergunta é do Guilherme Vilela, do JP Morgan. Guilherme, pode prosseguir, por favor.
Bom dia, Leonel, Rafael, André. Obrigado por pegar as minhas perguntas. Eu queria ter um pouco de entendimento sobre essa margem Brasil de 43%. Quando você tira os one-offs de provisões trabalhistas, é, e compara com o ano passado, que era de 41%, a gente pode entender que essa margem ela é um floor para a empresa, dado que agora a gente tem menos volume comparado no ano passado e que daqui para frente, devido à sazonalidade, obviamente, e excluindo eventuais pressões de custo, isso daqui é recorrente. E a minha segunda pergunta é no internacional. Eu queria que vocês dessem um pouco de visibilidade nesse pré-order que vocês comentaram no release, de entrega sendo feita mais na primavera e como está sendo a aceitação disso para os clientes da empresa. E, é, por último, quando também se pensa em internacional, se vocês pudessem dar um pouco de visibilidade de rentabilidade para cada país e cada região, e como isso deve conversar com uma eventual revisão de footprint daqui para frente. Obrigado, pessoal. Bem, Guilherme, obrigado aí pelas perguntas, bom dia. Então vamos lá. Quando a gente olha ali a questão da margem bruta, né? Como você vê, ela tem muitos moving parts, né? Tem uma parte importante da redução que você vê, da redução de custo, né? Que você vê, e, portanto, da expansão de margem, ela vem do ganho de produtividade da nossa mão de obra, né? A gente fez aí uma série de ajustes na forma de operar e, portanto, conseguimos manter aí mais ou menos o mesmo volume de produção, obviamente empregando menos recursos, isso naturalmente se traduziu numa expansão importante da nossa margem, né? Esses 43, se a gente tirar aí como eu disse, a questão trabalhista, ela vai para 45, né? Tem uma parte desse processo que está, obviamente, ligada às movimentações da matéria-prima. Então, é muito difícil precisar recorrência sobre isso, porque isso obviamente depende de preço de commodity, né? Um pedaço da história depende de preço de commodity que a gente não é capaz de prever. Mas quando a gente olha o movimento que aconteceu até aqui, a gente viu naturalmente o preço é, cair bastante das principais matérias-primas que a gente compra, né? Ao longo do ano passado, o preço ficou bastante mais baixo do que era o preço do nosso estoque. Isso foi o que congelou lá a nossa margem de maneira pressionada por um bom tempo. E na ponta a gente estava vendo o preço muito mais baixo, mas a gente não tinha condição naquele momento de voltar a comprar por conta de todo o estoque que a gente já tinha. Então, a gente conseguiu só mais para o final, né, do ano passado retomar esse processo de compras, né, como você acompanhou aí, e agora no início desse ano. Então, a gente ainda chegou, obviamente, a pegar uma parte, né, dessa queda, mas ela é, tem dois efeitos importantes. Um primeiro é que tem um lag de tempo entre a gente comprar e isso fazer o preço médio do estoque cair. Naturalmente, a gente está comprando marginalmente, mas tem todo o estoque ao preço anterior. Então, esse reciclo, né, do estoque ao novo preço, ele vai acontecendo de maneira gradual. Como a gente trabalha contabilmente por estoque médio, esse estoque ele demora mais a convergir. E tem, obviamente, também um lag entre o estoque médio do momento e aquilo transitar pelo COGS da companhia, que também tem mais aí um período de, sei lá, 2 meses, alguma coisa assim, para que esse processo ocorra. Então, na prática, o que acontece aqui é que nem todo esse processo de redução da matéria-prima que aconteceu ao longo do ano passado, ele se traduziu já percorreu, transitou pelo COGS, porque tem esse lag entre ele passar pelo preço médio de estoque e depois passar pelo COGS. Por outro lado, eu preciso te alertar o fato de que na ponta agora, nesse início de ano, enfim, tensões geopolíticas, algumas coisas idiosincráticas do mercado de borracha, do suprimento de butadieno, etc., levaram o preço a voltar a subir em relação aos vales que a gente observou em algum momento do ano passado. Então, se por um lado nem todo o movimento transitou já pelo COGS, por outro, uma parte das compras daqui para diante, sobretudo aquilo que a gente vai voltar a comprar ali em torno do segundo semestre, início do segundo semestre, a gente provavelmente já vai estar percebendo um preço mais alto do que a gente vinha comprando agora nos últimos meses. Então, essa, essa esse balanço de efeitos aqui é difícil precisar
exatamente aonde, em que momento, em que lugar, se é 45, se é 43, se é 48, onde que isso estabiliza, porque tem esses moving parts. Então, talvez tenha um movimento primeiro dessa, desse trânsito pelo COGS, mas depois tem, obviamente, a gente está bem coberto até o primeiro semestre, em termos de preço de matéria-prima aos preços que a gente percebeu aí ao final do ano. Por outro lado, a gente vai continuar mantendo a recorrência de compras agora para manter dentro da banda de estoque, e isso vai levar a gente, no momento, a comprar no preço da ponta um preço mais alto do que a gente viu no fim do ano. Então, a resposta é, simples para você é a parte que veio de produtividade, a gente não tem nenhuma razão estrutural para devolver. A parte que vem da matéria-prima é muito difícil eu te dar uma resposta sobre isso, porque vai depender dos movimentos daqui para frente. Mas a gente tá confortável de que vai continuar buscando, a gente tem sempre mais opções aqui de tanto ganhando eficiência no nosso processo de compras, quanto também na gestão diária da nossa operação fabril, do nosso despesa industrial, etc. Tá bom? Então, a gente está confortável com esse nível, está bastante bem protegido até o primeiro semestre. Dali para frente já depende de preços que eu não consigo te dizer quais vão ser da nossa compra. Então, não consigo te responder com precisão. Eu vou pedir ao Liel para responder a questão do pre-order, e aí já te antecipando a parte que a tua última. Desculpa, Léo, a tua última pergunta sobre a rentabilidade país a país, obviamente a gente não consegue abrir aqui. O que eu consigo te antecipar é que a gente fez uma análise bastante detalhada, olhando cada geografia em particular, para entender onde havia distorções, etc. E os nossos planos estão construídos para tentar corrigir essas distorções aí ao longo do tempo. Mas, obviamente, a gente não vai conseguir abrir aqui a rentabilidade em cada país no momento, tá? Mas acho que o Léo pode endereçar um pouco esse tema aqui do pre-order internacional, como é que está funcionando, o que que a gente está fazendo. Bom, Guilherme, acho que como o André falou no slide do internacional, diferente do Brasil, onde o processo de venda é contínuo ao longo do ano, no hemisfério norte, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, como os clientes são principalmente do canal organizado, grandes lojas de departamento, grandes distribuidores, normalmente essa negociação acontece num determinado ano, por exemplo, aconteceu no final de 2023, para a estação do verão de 2024. Então, a nossa capacidade de reação para buscar volume adicional, para garantir que a gente tenha um crescimento, como a gente pode ver no Brasil, um pouco mais dinâmico no mês a mês, é mais limitada. E é disso que a gente fala que o mercado brasileiro ele foi muito mais rápido em demonstrar a melhoria da nossa competitividade, seja em custo, seja em distribuição, seja em execução. No mercado internacional, isso vai demorar um pouco mais, porque a gente precisa entregar esse ano de 2024 baseado nos pedidos que a gente, grande parte deles, que a gente já tinha tomado em 2023. O que não impede que a gente continue trabalhando agora para buscar mais oportunidades de crescimento dentro dessa estação, dentro desse verão aqui no Hemisfério Norte, através de mais distribuição, melhor execução nas lojas, mas o espaço de crescimento fica um pouco menor para que a gente demonstre no curto prazo, o que significa que a gente vai ver essa melhoria de competitividade internacional, talvez um pouco mais longe e um pouco mais tarde do que a gente já está começando a ver aqui nesse primeiro trimestre. Em relação aos mercados internacionais, obviamente a gente não abre mercado a mercado, mas como o André falou, acho que o ponto mais importante é que quando a gente fez essa análise dos muitos mercados onde a gente está presente com venda, a gente está focando agora naqueles mercados onde a gente tem mais escala. E isso significa que com maior escala a gente vai ser capaz de acelerar volume e com melhores margens, com mais rapidez. Então, acho que a questão de foco nos mercados internacionais também vai ajudar a gente a ver resultado positivo no médio prazo. Super claro, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigado pelas perguntas, Guilherme. Próxima pergunta da Larissa, da XP. Pode prosseguir, Larissa. Bom dia, Liel, Rafa, André. Obrigada por pegar nossas perguntas aqui. Do meu lado, eu tenho duas. A primeira, um follow-up aqui na pergunta do Guilherme sobre rentabilidade, mas puxando um pouco até para a margem EBITDA aqui, e aproveitando que vocês comentaram um pouco sobre os ganhos de produtividade.
O que que vocês ainda enxergam de espaço para ser extraído e quais seriam essas low-hanging fruits naquelas iniciativas de eficiência e simplificação que vocês comentam que começaram aí no mês de abril? E aí, a minha segunda pergunta também sobre internacional, mas pensando um pouco mais ali nos Estados Unidos, se vocês pudessem comentar um pouquinho mais sobre essa estratégia de canais que vocês vêm trabalhando, em que pé ela está e onde vocês querem chegar com ela. Obrigada, pessoal. Oi, Larissa, tudo bem? Obrigado aí pelas perguntas. É, Veja só, Larissa, a gente é, tem uma dificuldade de compartilhar essas projeções para frente, tá? Isso, você sabe, a gente não dá guidance, e obviamente a gente tem que tomar todo o cuidado aqui para não falar nada para você que pareça ou que tenha o aspecto de alguma orientação, de para onde a margem deveria convergir ou também para onde, qual o potencial total de corte de despesas que a gente está vendo, né? Talvez o que eu consiga compartilhar com você, assim, primeiro, não tem nenhum low-hanging fruit, né? Assim, as frutas estão sempre altas, é sempre mais complexo do que parece na hora que você vai executar as coisas, né? Mas a gente, acho que fez um trabalho aí ao longo do final do ano passado, com todo o time, né? Teve um apoio externo, mas todo o time se envolveu em identificar oportunidades e a gente mapeou oportunidades, assim, que nos deixam confortáveis de que tem um espaço para a gente executar ainda muita coisa ao longo do tempo. O que a gente decidiu, primeiro de tudo, é que a gente não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, uma parte dessas oportunidades a gente vai fazer de maneira mais faseada, né? Porque tem coisas que são mais diretas e tem coisas que dependem de automatização, de outras alterações de processo, de preparações, para que então você esteja capacitado para fazer, para capturar, né, aquele ganho. Então, tudo que a gente mapeou aqui, a gente não consegue dizer um número de milhões ou um número percentual, porque a gente não pode fazer isso, enfim, por questões regulatórias. Mas, assim, tudo que a gente mapeou em termos de opção de ganho de eficiência e simplificação, a gente vai fazer aí ao longo de um período, uma parte esse ano, mas uma parte a gente já fez, obviamente, mas uma parte a gente está fazendo agora ao longo do ano e certamente ainda vai ter no estacionamento ali algumas ideias interessantes para a gente explorar aí ao longo, talvez até do ano que vem. A outra coisa é que eu preciso te antecipar que uma parte, obviamente, desse saving, a gente tem o interesse de reconectar isso, fazendo reinvestimento e turbinando nossa despesa de marketing. Então, todos esses números que a gente compartilhou, né, de economia de despesa nos pacotes fixos, a gente está falando deles excluindo a parte de marketing, porque é justamente para inverter o ciclo que a companhia, a espiral que a companhia vinha tratando ao longo do tempo, né, vinha fazendo, que era uma espiral de crescer outras despesas e aí sacrificando o marketing com proporção da despesa, com proporção do net sales. Então, a gente está agora reconectando para a espiral do bem, né? Que é a gente ser eficiente onde a gente precisa e pode ser eficiente, para que a gente tenha justamente o recurso para reinvestir em turbinar o crescimento da companhia, o crescimento do top line para frente. Então, a gente está reinvestindo parte desse dinheiro. Então, nem todo ele se traduz diretamente ou imediatamente em ganhos de EBITDA, porque uma parte dele a gente reconecta investindo no negócio para que ele volte a crescer top line, porque o crescimento de top line, o crescimento de volume vai ser uma componente também muito importante da própria expansão da margem EBITDA. Então, num primeiro momento, a gente tem que fazer, em certa medida, um investimento de parte desse saving, para que então a gente consiga continuar expandindo a margem EBITDA de forma sustentável. Senão a gente fica só numa dinâmica de corte e a gente precisa também ter uma dinâmica de expansão de top line. Então, esse é um pouco do quadro. É, então, de novo, assim, alguns efeitos do que a gente fez no ano passado a gente precisou reverter, mas a gente conseguiu colocar outras, né, ações em curso aí ao longo do final e do início desse ano, para que a gente pudesse contrapor esses efeitos, né, que eram não completamente recorrentes. Agora, ao longo de março, abril, a gente fez alguns outros ajustes, tem ajustes de headcount, a gente fez uma certa reestruturação. O Liel falou na primeira fala dele aqui sobre a rediscussão, né, a redefinição dos papéis do global e do local. Então, nessa rediscussão, a gente centralizou algumas funções que eram locais em cada mercado, a gente passou a reconectar elas com o global. Então, isso, obviamente, gerou algumas oportunidades ali
de redução de headcount, de estrutura como um todo, né? De posições de liderança e coisas desse tipo. Então, esses movimentos vêm acontecendo, mas a gente não consegue antecipar números sobre isso, nem pode, e isso a gente não vai fazer. E aí vou pedir para o Léo aqui comentar essa questão sua dos canais, como é que a gente está enxergando. Obrigado, André. Obrigado, Larissa. Eu acho que a questão do mercado americano, ele é muito parecido com o que a gente falou do internacional como um todo. Obviamente, o que a gente tem nos Estados Unidos é uma distribuição baseada em dois grandes canais. Um canal que é são as lojas de departamentos, os clientes organizados, e uma outra parte que é muito importante nos Estados Unidos, até mais importante que no resto do mundo, que é a venda digital, o e-commerce. Esses dois canais, para a gente, fazem todo sentido. Porque estar presente nas lojas de departamento, no varejo mais premium dos Estados Unidos, posiciona a nossa marca como uma marca com valor agregado, com valor para o consumidor. Ter a distribuição digital é um must-have, é uma necessidade no mercado americano. A gente precisa ser competitivo e capaz de executar no e-commerce. Então, essa é a nossa estratégia de canal nos Estados Unidos e a gente vai continuar perseguindo que essa estratégia funcione e traga a escala que a gente precisa. Nosso grande desafio nos Estados Unidos, que é um mercado muito grande, muito caro para se fazer negócio, é ganhar escala e a estratégia de canal é parte disso. Espero que tenha respondido. Super claro, pessoal. Obrigada e parabéns pelos resultados. Obrigado pelas perguntas, Larissa. Vamos para a próxima pergunta. É o João Soares, do Citi. Pode prosseguir, João. Obrigado, Rafa. Bom dia. Pessoal, acho que falaram bastante de margem. Vou acabar insistindo um pouco aqui, porque tem um aspecto que eu queria entender. A primeira coisa, assim, acho que uma discussão talvez aqui um pouco mais ampla, assim, a empresa tem um componente industrial importante no negócio aqui, né? Eles fizeram bastante investimento, aumentaram uma capacidade para um portfólio que hoje, né, vai ser bem menor, né? Imagino que eles estejam no processo de redução. Então tem uma ociosidade que parece que precisa ser endereçada, né? Então eu queria entender primeiro se essa leitura está correta, né? Que ainda tem uma ociosidade para ser endereçada. Isso poderia naturalmente ser accretive aqui para a margem bruta, né? Então acho que esse é um ponto importante. E eu não quero discutir esses aspectos idiosincráticos de commodity, que eu sei que são super difíceis, mas pelo menos entender hoje o que vocês têm visibilidade. Eu entendo que esse custo por par ao longo do ano ele tem espaço para cair, né? Ceteris paribus ele ainda vai cair, refletindo no custo de matéria-prima que ainda está mais baixo no estoque, né? Tá correto isso? Esse aumento que a gente está vendo que você comentou a Natal no início do ano, isso aqui deveria ser algo mais para o ano que vem? Então só esses pontos sobre custo e margem bruta e um último só, pessoal, desculpa abusar aqui em em relação ao internacional, assim, a gente tem na cabeça uma margem EBITDA sustentável. Antes, né, a gente tinha até uma oportunidade aqui de ser até maior do que a do Brasil, dado que a margem bruta é melhor, né? Mas hoje, assim, o que vocês pensam que é a margem EBITDA de longo prazo desse negócio? Como é que ela se compara com o Brasil? É isso. Obrigado. Bem, João, obrigado aí pelas perguntas, cara. Vamos lá. As partes que a gente consegue dizer, né? Então, em termos da tua avaliação da ociosidade, ela é correta, assim, a gente tem um espaço fabril, né? A gente ganhou muita produtividade. Então, tem dois elementos, né? Aliás, três. Um é a gente fez investimentos, isso, em certa medida, expandiu, mesmo a gente não tendo é, concluído completamente a instalação de todos os equipamentos, mas a gente tem uma expansão fabril já na largada por conta dos investimentos feitos. Tem um segundo elemento, que é a gente ter reduzido um pouco o tamanho da escala da companhia, por hora. E aí essa é a parte que deveria variar no tempo, né? Porque a gente tem, obviamente, produto, marca e espaço para voltar a crescer e reocupar essas capacidades, né? É, e, obviamente, né, tem aqui um elemento de que a gente ganhou produtividade, ou seja, a gente operando as mesmas, vamos dizer, as mesmas máquinas ou as mesmas capacidades, a gente consegue hoje fazer
isso de forma mais eficiente, o que também se traduz em certa medida, numa capacidade aumentada, né? Então, eu diria que por conta desses efeitos todos, talvez a grande conclusão é que a gente. Então, e aí, assim, repara, obviamente que quando a gente olha para as margens, tem um efeito de depreciação aumentado, né? E a gente tem mais overload de depreciação do que efetivamente aumento do volume, né? E da capacidade que está operando. Então, obviamente, isso até penaliza o número contábil. Se você, talvez o mais justo fosse até a gente fazer um ajuste, né? Desse tamanho de depreciação para conseguir enxergar o que é a rentabilidade precisamente daquela parte que está sendo utilizada, mais para ter uma referência. Mas é verdade o que você está falando, tem alguma pressão por conta das depreciações que hoje transitam pelo resultado, e acho que ainda vão transitar, né? A gente tem questões em andamento ainda. Ah, mas acho que talvez a outra forma de olhar para isso é o lado de que a gente consegue, a gente fez isso dentro da nossa revisão estratégica aqui no ano passado, a gente consegue enxergar uma capacidade de crescer o volume da companhia, pelo menos aqui no Foreseeable Future, sem o requerimento de grandes investimentos, de grandes requerimentos de capital adicional. Então, obviamente que a gente fez uma capacidade maior do que precisava, isso está dado, é sabido, mas o flip side of the coin aqui é que a gente também não vai precisar fazer nenhum tipo de grande investimento, né? Você viu aqui os níveis de CapEx estão bastante mais alinhados com o histórico mais antigo e muito mais bem comportados, e a gente não vê, para o que a gente tem de desafio para frente, pelo menos como a gente enxerga hoje, a gente não vê uma necessidade de grandes investimentos novos. Então, você tem razão, tem um certo overload na margem por conta disso, da depreciação, mas tem também a oportunidade da gente reocupar essa capacidade no tempo, com um custo marginal de fazer isso muito baixo, né? Porque a capacidade já está instalada. Então, é um pouco isso. Com relação à questão do custo por par e das commodities, eu acho que é importante você ver dois efeitos que estão em paralelo acontecendo, né? Um é o lagging, como eu falei na primeira pergunta sobre isso, o lagging temporal que existe entre a gente comprar a um certo preço e isso transitar pelo estoque, afetar o estoque médio de forma relevante, e depois isso transitar pelo COGS. Então, isso tem um lagging para acontecer. Por outro lado, tem um movimento que nas pontas, né, quando a gente olha o passado mais recente, o último mês, por exemplo, a matéria-prima, se isso aí você olha na Bloomberg, aí, as matérias-primas, as commodities que a gente transaciona, elas subiram de preço. Então, quando a gente olha para o resto do ano, e aí é difícil dizer para o ano todo, porque, né, porque a gente não pode dizer, e outro, porque eu não sei qual vai ser o preço das commodities para lá, né, mas quando a gente olha no futuro próximo, eu diria que está bem protegido, né, nos níveis atuais. É, até o final do primeiro semestre. Mas, obviamente, ao continuar comprando, a gente já vai estar comprando. Hoje a gente já deveria estar comprando, já está comprando a um preço mais alto do que comprou 3, 4 meses atrás. Então, essa combinação de efeitos, né, ela, no nosso entendimento hoje, ela mais ou menos está se compensando. Então, a gente não vê uma queda tão acentuada para frente. Mas isso, de novo, depende do que vai acontecer com a commodity. Então, eu não consigo te dar nenhuma visibilidade disso, de exatamente onde isso vai parar. Mas a gente tem aqui, até o primeiro semestre, a gente está bastante confortável com o nível que está. Em relação à margem EBITDA internacional, a gente, obviamente, ela sofre o efeito de escala. Ela tem, né, no passado, o aumento da margem, ou desculpa, o aumento da despesa afetou a margem EBITDA e a redução de escala também, ela traz um efeito, né? Então, a gente hoje padece um pouco das duas coisas, de um nível de eficiência como um todo menor, mas também de um nível de escala menor. Como você viu, os nossos volumes caíram muito, caem mais ou menos 10% em relação ao ano anterior, primeiro trimestre do ano anterior. Então, esse efeito na margem ele é muito importante, sobretudo porque quando a gente olha até aquele gráfico ali de dispersão que a gente colocou, dá para você ver que a gente acaba operando muito perto do break-even. Então, nesse TRI, a gente acabou fez um EBITDA ali de 16 milhões, mais ou menos, 15 milhões,
que é um EBITDA, quer dizer, é muito perto de zero, né? Ele é positivo, felizmente, mas ele é muito perto de um break-even. Então, o efeito escala para frente, ele deveria ser muito relevante, porque a gente deveria conseguir no tempo recompor. Como o Léo explicou, vai demorar um pouquinho para a gente retomar toda a escala que já teve, e nesse processo a gente também está fazendo as reduções de despesa, né? Já fez alguma coisa e sempre tem oportunidades que a gente vai capturar no tempo. Por exemplo, na despesa logística, né? A gente teve um aumento enorme de custo logístico na Europa, por conta de toda a migração lá com o novo prestador de serviço, com os novos armazéns. E esse processo a gente tem planos aqui para ir desfazendo esse custo, já teve uma evolução importante nesse TRI. Então, de novo, João, é difícil eu te dar, né, também não posso te dar um número de para onde essa margem vai, mas eu consigo te dizer que a gente vai continuar atuando nas duas frentes, tanto na frente de voltar os patamares de despesa que a gente já teve, né, e conseguir retomar uma parte dessa ineficiência que foi criada no tempo, mas também a gente vai trabalhar para conseguir expandindo isso, né, expandindo o volume e com isso conseguir expandir a margem EBITDA por par. É, então é isso, assim, a gente não vê, eu diria, para terminar essa resposta, eu não vejo nenhuma razão estrutural para a gente ter margens piores do que já teve nos melhores momentos, né? A gente deveria, no tempo, conseguir conseguindo reencontrar essas eficiências, né? Não quer dizer que isso vai acontecer de imediato, mas a gente vai reencontrando, azeitando a operação, reencontrando essas eficiências e conseguir chegar nos patamares de despesa históricos, mas também a gente deveria conseguir retomar o tamanho da operação que a gente já teve lá fora, e aí isso vai levar um ano, dois, não sei exatamente, né? Então, essa combinação deveria nos reposicionar de volta para patamares históricos. Eu não vejo uma razão assim estrutural. Não quer dizer com isso que a gente esteja dando um guidance de que a margem vai ser igual a de 21, a de 22, isso eu não consigo te dizer agora, e não vou fazer, tá bom? Eu acho que eu passei pelos três pontos que você perguntou. Espero Passou, que tenha passou. esclarecido. Só assim, se a gente for resumir a narrativa internacional hoje, né? Acho que a dúvida só, assim, a gente tem que imaginar uma empresa que vai ter, uma divisão que vai ter um volume em linha com o histórico na hora que vocês retomarem essa escala, e com uma margem também em linha com o histórico, né? Acho que hoje é difícil, porque antes a gente tinha uma narrativa que tinha um aspecto aqui de ganho de market share global, que a margem podia até passar do Brasil. Enfim, acho que essa narrativa aqui está um pouco far-fetched hoje, quando a gente pensa, né, hoje na dinâmica atual, né? Não, João, você quer... João, eu acho que o que a gente vê no internacional é um pouco de fix the basics, que é um pouco, vamos garantir que a gente é capaz de fazer aquilo que a gente já está fazendo, ou já vinha fazendo no passado, bem feito. Como você viu aí no ano passado, a gente perdeu algum leverage no internacional, a gente teve custos elevados, principalmente em logística, a gente perdeu distribuição, perdeu volume. Isso é que a gente está deixando para trás. Então, o que a gente precisa agora, com foco nos mercados onde a gente tem escala, é recuperar esse leverage operacional, é ser capaz de recuperar o volume que a gente já teve, no custo que a gente já operou, até melhor, e a partir daí a gente volta a falar em crescimento do internacional acima do que ele já foi no passado. Então, acho que o que a gente, e como a gente falou, isso no internacional, isso não acontece no curto prazo, como acontece no Brasil, pela natureza dos canais nos quais a gente opera e da forma como eles compram. E é um produto mais sazonal e não um produto de uso diário, como é aqui no Brasil. Então, acho que a narrativa é a gente está hoje focado nos mercados onde a gente tem escala para garantir que a gente recupera o volume e recupera as margens históricas. E a partir daí a gente pode voltar a falar onde mais a crescimento, porque obviamente a gente acredita nessa oportunidade, mas hoje a gente está focado na disciplina dos mercados com escala de recuperação de volume e margem. Tá super claro, Liel. Se eu Natal, puder te parabéns aí pelo complementar, Léo, só trabalho. eu acho que, João, um ponto importante, assim, nesse trabalho aí que a gente fez no ano passado, né, de revisão estratégica, a gente olhou muita informação, muito dado por mercado, por perfil de consumidor, em cada geografia, etc. A parte boa é que a gente vê sim muito espaço, tem muito mercado em flip-flop, né, lá fora e que a gente tem marca para isso, a gente é top of mind nos principais mercados que a gente atua, então não é que a gente desacreditou dessa possibilidade, é só que não nos ajuda em nada no momento a gente ficar falando de qual é o potencial de ganhar share e de crescer muito mais, enquanto a gente não arrumou
o básico, como o Léo falou, não retomou pelo menos a escala que já teve. Então, é só uma questão de fasear quando a narrativa nos ajuda ou nos atrapalha, e é um pouco mais por isso que a gente tem, e é importante manter o pé no chão aqui nesse turnaround que a gente está fazendo. Ao contrário, a gente se Super perde fé. pelo caminho, tá bom? Obrigado aí de novo pelas tuas perguntas. Obrigado a vocês. Obrigado, João. Vamos para a última pergunta, Pedro Tineu, do Safra. Pode prosseguir, Pedro. Bom dia, pessoal. Eu acho que a maior parte já foi endereçada. Eu acho que eu queria conversar um pouquinho mais sobre essa parte de receita por par, né, de preço por par. A gente viu dinâmicas aqui diferentes, né, dentro do internacional, um pouco mais de participação ali da parte de distribuição e aqui no Brasil também, né, a questão do preço ano contra ano ficando meio que flat. Queria entender como que está a visão de vocês, né, para o resto do ano com relação a isso. E também entender um pouquinho mais como que os competidores, especialmente aqui no Brasil, estão se posicionando. Acho que esse é o principal. Obrigado. Ô, Pedro, tudo bem? Obrigado aí pelas perguntas. Bom, vou falar aqui minha visão, e aí Liel e Rafa podem me complementar, mas assim, acho que ficou claro para a companhia que a gente, ao longo do tempo, fez ajustes, né? Isso aí é objetivo, né? A gente fez ajustes de preço no tempo muito maiores do que a inflação, né? Sobretudo nos últimos poucos anos. Então, isso obviamente gerou uma série de impactos aqui para nossa competitividade em certos price points, em certos canais, inclusive em diferentes geografias. Isso não foi um problema meramente do Brasil, isso foi uma questão que em várias geografias a gente percebe o mesmo movimento, né? A gente subindo muito mais do que o peer group, e muito mais também do que as inflações em cada geografia. Então, obviamente que a gente não acha que esse é um bom caminho, né? A gente sempre acha que tem uma oportunidade, né? As oportunidades sempre aparecem em RDM, mas elas não podem gerar uma acentuação de aumento de preço como aconteceu no passado. Então, e a gente sabe hoje, né, os desafios aqui, a gente perdeu o share por conta disso, né, por várias razões, mas sem dúvida essa teve um papel preponderante nesse movimento de share, quando a gente olha ano contra ano, etc., né, ou mesmo contra 22. Mas a gente, na ponta aqui, já tem retomado. Então, isso é um pouco a expressão de que a gente já está reconquistando parte dessa nossa competitividade. Aqui a gente teve uma evolução importante sequencial de recuperação de share. A gente teve um crescimento de sellout, como você viu, enfim, tem um crescimento, né, de share por conta disso, né? A gente tem uma evolução importante, o nosso crescimento de sellout foi até maior do que a gente reportou aqui quando a gente olha só para o grocery. Então, a gente, enfim, tem ali uma visibilidade ou alguma evidência, né, de que realmente a gente está reconquistando essa capacidade de ser competitivo na ponta. Isso passa por várias coisas, né? Isso passa por uma gestão, né, de preços cuidadosa, e eu acho que eu consigo te antecipar para frente, obviamente por razões competitivas a gente não pode ficar falando de como é que vão ser eventuais repasses, etc. Mas o que eu consigo te garantir a gente vai ser muito cuidadoso, muito cauteloso com qualquer aumento que a gente faça na nossa carteira, e esse aumento vai ter que ser muito cirúrgico, muito bem controlado, muito bem é, alinhado, né, olhando para o que é a inflação do período, olhando para o que os concorrentes estão fazendo. A gente não vê nenhuma assimetria concorrencial, não tem nenhum tipo de guerra de preços ou puxadas de preços ou coisas que chamem a atenção do ponto de vista competitivo. O que tem é a nossa reinserção em certos price points. Como você sabe, a gente, ao subir preços de todos os nossos price points, a gente acabou deixando certos price points em que a gente antes tinha um papel e deixou de ter. Então, a gente reocupou parte desses price points. Isso tem um papel importante na nossa jornada aqui de competitividade. Isso já tem parte desse efeito aqui dentro desses números que você está vendo. Mas também a gente tem operado com muito mais cuidado, muito mais cautela nesses repasses para conseguir ganhar essa competitividade. O resultado disso que eu estou te falando de forma qualitativa é o que você está vendo nos números aí. A gente já começou a ganhar atração, a gente já começou a expandir sellout, a gente começou a reconquistar uma parte do share. A gente também não acredita num movimento de
não dá para voltar preço para trás, não dá para fazer grandes movimentos de descontos e coisas do gênero que possam gerar assimetrias competitivas ou a gente não tem nenhum interesse de fazer grandes solavancos de share. A gente quer reocupar nosso espaço nos mercados de forma gradual, de forma consistente, não porque a gente gerou alguma assimetria momentânea de preço, que é um share que não é estável, que não é saudável e que gera movimentos assimétricos competitivos. Então, o que a gente está fazendo vamos ter muita cautela, vamos continuar, não vamos fazer mais aumento acima da inflação, vamos, obviamente, ver oportunidades aqui e ali de fazer os ajustes que tem que fazer, mas a gente vai tentar se manter mais alinhado com o mercado do que a gente foi nos últimos anos e, obviamente, ter uma estratégia de portfólio, agora com um portfólio mais simples, mas com um portfólio também muito mais bem posicionado nos price points que a gente quer ocupar, muito mais cirúrgico em fazer esses papéis de gestão de receita através do próprio portfólio mais alinhado. Então, é dessa forma que a gente está atuando e a gente acha que vai continuar ganhando competitividade, a gente acha que está competitivo hoje. Acho que o Rafa quer complementar. Se eu puder só complementar aqui o André, né, que você perguntou também no internacional, como o André falou, a gente também está muito cuidadoso, né, no repasse de preço no internacional, mas só dando um pouquinho mais de cor no resultado específico de receita por par internacional nesse trimestre, ele foi praticamente 100% relacionado a mix de países, tá? Mix geográfico, principalmente com o ganho de relevância que a gente teve de mercados distribuidores e que tem um preço por par mais baixo pela própria estrutura do modelo de negócio que esses mercados têm. Então, aqui não tem nenhuma, né, redução de preço em moeda constante, é muito mais uma explicação de mix geográfico e um pouquinho também explicado por mix de produto. No Brasil, como o André comentou, né, a gente está atuando muito mais do ponto de vista da estrutura de portfólio. Então, como vocês sabem, a gente vem falando com vocês isso há bastante tempo, com os aumentos sucessivos de preços que a gente fez no passado, a gente acabou quase que abandonando certos intervalos de preços que são muito importantes para a categoria, e a gente de alguma forma, consertou isso, né, no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, e esses produtos que a gente colocou nesse price point de entrada, eles vêm ganhando relevância nas nossas vendas e vêm ajudando a gente a retomar competitividade e retomar o share, né, na evolução sequencial, como a gente viu nesse primeiro tri, principalmente no canal alimentar. Rafa, se eu puder complementar, acho que quando a gente fala de otimização do portfólio, ele não tem só um benefício operacional de reduzir custo, de reduzir inventário, de reduzir toda a complexidade para que a gente possa ser eficiente. A otimização do portfólio também tem um benefício comercial, porque com um número de SKUs e com um número de modelos mais adequado, a gente é capaz de direcionar aquilo que deveria ser vendido em cada canal, no caso do Brasil, ou em cada mercado fora do Brasil. Isso permite que a gente consiga gerenciar preços de forma muito mais eficiente do que quando a gente tem o mesmo portfólio competindo em todos os canais. Então, acho que parte da nossa estratégia, quando a gente fala de racionalização ou otimização do portfólio, é ajudar dos dois lados. A gente vai ser capaz, vai ser mais eficiente operacionalmente, mas a gente também vai ser mais efetivo comercialmente na gestão do portfólio adequado para o canal com o preço adequado, porque a gente reduz overlaps e, portanto, reduz competitividade. Tudo isso deveria refletir em resultados positivos. Obviamente, como o Rafa mencionou, nesse trimestre a gente teve variações de mix de geografias no internacional e mix de canais aqui no Brasil. E o resultado que vocês veem é o resultado líquido de tudo isso. Perfeito, Pessoal, pessoal. muito Super claro, obrigado obrigado. pelas perguntas. Vamos agora para as considerações finais aqui do Liel, para a gente encerrar a videoconferência. Bom, queria agradecer a todos. Hoje eu estou completando 100 dias aqui na Alpargatas, um marco dos 100 dias, e eu estou muito satisfeito com o que a gente está podendo dividir com vocês, que são os resultados do primeiro trimestre. Eu acho que isso mostra a consistência do trabalho que tem sido feito no último ano pelo time todo da Alpargatas, e isso traz aquilo que a gente vem falando, que é o nosso foco. A gente vem gerenciando bem a alocação de recursos para garantir a saúde financeira da empresa. A gente vem melhorando a nosso
eficiência operacional, vem melhorando os nossos custos para garantir que a gente recupere a nossa competitividade e, a partir daí, a gente vai ser capaz, como o André falou, de reinvestir e voltar a buscar o crescimento sustentável com oportunidades que a gente tem, não só no mercado brasileiro, como no mercado internacional. Então, acho que esse trimestre foi mais um passo nessa jornada. Ele demonstra que a gente está evoluindo na direção que a gente anunciou que iria fazer desde o ano passado, e a gente não vai abandonar, a gente vai, pelo contrário, dar continuidade no foco, na disciplina e na alocação de recursos que gerem melhores retornos para a companhia. Então, muito obrigado a todos vocês e tenham um bom final de semana.